25. Olha, no próximo sábado, dia 30, os alunos do nível 5 do Colégio Diocesano Seridoense realizarão o lançamento de seus livros em uma cerimônia especial do tradicional rito de passagem. Esse projeto inovador, que já se tornou um dos mais bem avaliados na área da educação infantil, substitui o tradicional ensino do ABC, proporcionando uma abordagem mais dinâmica e criativa para o aprendizado das crianças. Os livros, elaborados pelos próprios alunos, refletem o processo de construção do conhecimento que ocorre ao longo do ano letivo. A proposta tem se destacado pela forma lúdica e envolvente de ensinar, estimulando a imaginação e a expressão dos pequenos. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com os professores Marcondes e Sabrina Bibiana, aqui no nosso Panorama 95. Professor Marcondes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez do seu programa, expondo os nossos trabalhos, nossos projetos aqui realizados no Colégio Diocesano. Esse é um dos projetos, como você mesmo disse, mais bem avaliados e mais bem quistos pela comunidade escolar aqui do Diocesano, visto que o pilar pedagógico que nós temos em termos de construção de linguagem escrita, expressão oral e escrita dos alunos, porque ele é feito em duas fases. A primeira fase, como eles estão em fase de letramento, de busca de significados para as palavras e símbolos, letras, números, então nessa fase eles ainda não conseguem escrever. Nesse primeiro momento a gente faz um apanhado, lança a oportunidade dos alunos criarem um universo próprio e fantástico para que eles tenham uma base para trilhar, para chegar no final do ano já com habilidades na área da escrita, Esse trabalho é feito pelas professoras, o André está aqui, a Bibiana, que desenvolve esse lado do trabalho muito bem com os alunos. Nós temos a outra professora também, que hoje é Miss Lene, que ela não está aqui. Mas hoje nós estamos aqui para falar de outra fase desse projeto que surgiu a partir da ideia da professora Bibiana, que foi trabalhar esse projeto. Nós temos ele desde 2018. Eles escrevem, eles contam essa história, as professoras colhem, lançam um livro com a literatura oral deles. Esse livro ele é editado por uma editora, Então as crianças já entram na escola sendo escritores, escritores de verdade. Eles escrevem um livro lançado por editora. Nós temos três lançamentos de livro por ano no CDS. São 3 livros profissionais que a gente lança por ano, com o nível 5, com o 5º ano, e hoje nós também estamos lançando com os 9º anos. Essas crianças que participaram do projeto no ano de 2018, hoje elas já saem da escola com 3 obras literárias, já com selo ISBN, e o que dá uma importância muito maior também ao projeto. Então hoje, a professora Bibiana vai trazer para a gente uma ideia que surgiu a partir de um conto do primeiro livro que foi lançado, do projeto Quem Quiser Conte Outra. E todo ano ela faz um trabalho de contação de história para fazer o encerramento do trabalho do ano letivo deles. E esse ano ela resolveu lançar o desafio de transformar uma das histórias do primeiro livro em teatro, em musical. Então ela desenvolveu um teatro musical com uma das histórias do livro que as crianças estão lançando. Por isso que nós estamos hoje aqui, porque ela vai falar sobre isso, que é um trabalho muito lindo, assim, que valoriza ainda mais, que traz para um outro âmbito, a questão da literatura oral e escrita dos alunos. E nós estamos aqui para ouvir. Então vamos ouvi-la, Bom dia, professora. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes. Bem como o Marcondes falou, esse novo projeto, que na verdade ele já acontece faz 3 anos, é o 3º ano do musical, do nível 5. E esse ano eu pensei em modificar, porque geralmente a gente sempre pegava, usava histórias que eram de autores que não eram de dentro da escola. Então, como na escola a gente produz muitos textos, bastante livros, como o Marcondes falou, eu pensei, por que não trazer para a realidade as histórias que são confeccionadas, que são criadas dentro do próprio colégio? Então, a ideia surgiu
nesse pensamento de trazer, de dar vida a histórias que são criadas dentro da escola e também dar visibilidade aos textos, aos contos que são produzidos pelas crianças, pelos jovens da nossa escola, né? Porque, na maioria das vezes, eles construíam, a gente participava da questão da vernissagem, do rito de passagem, os livros iam para a biblioteca e, quando eles chegam lá, às vezes eles escolhem os livros de outros autores e não dava tanta visibilidade aos livros que são produzidos dentro da escola. Então, pensando dessa forma, eu achei que daria bastante certo trazer as histórias que são criadas por eles e tentar dar vida a esses personagens. Então, foi escolhida esse ano a história, nosso primeiro momento do musical, né, esse ano com essa nova realidade. Eu escolhi a história de Benjamin Bulhões, né, ele hoje está no 7º ano. E quando ele tinha 5 anos, ele escreveu a história O Príncipe Benjamin, que fala de um príncipe que ele era muito corajoso e salvou uma princesa de um dragão. Então, amanhã, dia 29, sexta-feira, vai acontecer esse musical em relação a essa história que foi criada por Benjamin quando ele tinha 5 anos. Na idade dos meus alunos hoje, né? Então, o nível 5, ele está vivenciando, porque, na verdade, a gente já começou os ensaios, toda a preparação. Então, ele vivenciou todo esse momento de pegar uma história que foi criada dentro da escola por uma criança da sua idade e transformar... De 5 anos, no caso. De 5 anos. Ele hoje tem quantos anos, Benjamin? Benjamin, ele está no 7º ano, acredito que ele tem 12. 12. Então ele vai reviver tudo isso amanhã, né? E aí a família, né, a gente convidou a família para participar amanhã, para prestigiar esse momento. Então ele vai ficar muito surpreso em ver a história dele, né, sendo retratada de outra forma, no musical, no teatro, vendo todos os personagens que ele criou lá, tendo vida, né? Então eu acredito que vai ser muito importante. As crianças do nível 5 sorvete estão muito empolgadas para o dia de amanhã, estão já com suas fantasias prontas. Todo mundo muito bem ensaiado para esse momento, as famílias foram convidadas e também fica o convite aqui para vocês também da rádio, se quiserem participar lá, se quiser assistir, vai ser de 17h30, né, aqui no nosso auditório, no auditório do colégio. E foi muito gratificante participar desse projeto com as crianças, até porque esse projeto ele já é vivenciado desde fevereiro. Quando a gente começa as aulas, já começa a introduzir a questão do projeto Quem Quiser Conte Outra. Então, é o momento em que eles vão criando as suas próprias histórias e vão conhecendo as histórias também dos colegas. E é um ponto, na minha opinião, um ponto muito positivo e a gente colocar para a comunidade, dar essa visibilidade para os textos e os livros que são criados dentro do colégio, que, na verdade, todo mundo conhece o projeto, mas não tem ideia de como as histórias criadas por eles, né? Então, a gente vê no nível 5 aquela história mais curtinha, com começo, meio e fim, mas que você vê que não tem tantos detalhes. Então, para esse musical também teve que ocasionar uma adaptação no texto, porque como ele tinha 5 anos, né, essa fase eles não são, como o Marcondes bem falou, não são de escrever, então é mais questões de oralidade. Então, eles não constroem uma história tão grande. Mas foi feita toda uma adaptação para poder encaixar todos os alunos nessa participação. E tá bem fofinho, bem legal. Acredito que todo mundo vai gostar. Você participou também da coordenação dos livros, da elaboração dos livros com os alunos? Sim. Como é que foi lá o processo? Como é que ele se envolve? Como é que ele fica naquela expectativa? Eles são todos... A autonomia é da criança, na verdade. Quem escolhe a história são eles, São eles. Caso. Eles que criam os personagens, eles que escolhem o enredo da história, o que eles querem, tudo que está lá na história, eles que escolheram. A gente está lá apenas no primeiro momento como escriba, porque eles vão falando e a gente vai escrevendo o que eles querem que esteja na história. Então, eles são muito cheios de detalhes, né? Eles, por exemplo... Tem uma história no nível 5 que é o monstro, o abacaxi e o ladrão. Então, esse meu aluno, ele criou essa história, né? Esse personagem dele, o monstro, o abacaxi e o ladrão. Então, todo o enredo é criado por ele. Que bom, né? Professor Marcondes, e o lançamento dos livros hoje virou uma tradição no CDS, né? Nós temos esse projeto, como a Bibiana mesmo falou, ele inicia logo no primeiro semestre, né? Nos primeiros meses, quando os alunos entram na escola, entram no nível 5, ela já começa a desenvolver, as professoras já começam a desenvolver esse processo, né, de reconhecimento. Primeiro eles vão a uma biblioteca ou a um espaço de produção literária para reconhecer os diversos, as diversas formas de leitura, de literatura, né, e ter contato também
com as diversas produções literárias, para poder construir um universo próprio, para poder saber escolher o universo que eles querem trabalhar, né? Ficção científica, se querem falar sobre algo da vida deles, né? Se querem falar sobre fantasia. Então, a partir daí, dessa possibilidade de ideias, eles se lançam na trajetória, na ideia de fazer o trabalho próprio. Esse primeiro momento é oral, porque, como elas mesmas falaram, eles ainda não escrevem, não têm domínio da escrita. Então, eles têm a ideia, no caso, né? Eles têm a ideia é toda deles. Sei. O texto é deles, só não é escrito por eles no primeiro momento, porque eles ainda não têm domínio da escrita. Então, essa primeira fase é muito importante para que eles desenvolvam o interesse em querer escrever aquela história. Então, a partir daí, eles vão ter o desejo de querer ver aquilo escrito por eles, de próprio punho, né? Então, em um segundo momento, que é no segundo semestre, né, esse livro de literatura oral ele é lançado no meio do ano, né, porque a partir da história dele, eles escrevem, eles imaginam o universo, eles desenham, fazem os desenhos e a gente contrata artistas de renome do cenário artístico do Rio Grande do Norte para reler esses desenhos desses alunos, transformando em obras de arte, que aí a gente lança na vernissagem. Tanto o desenho deles em tela, quanto o dos artistas também em tela, em releitura, feito por eles próprios. Os desenhos deles também, né, os originais, vão para estampas de tecidos. E esse primeiro momento de lançamento de livro, eles usam uma roupa estampada com os próprios desenhos da própria história. Isso é muito bacana, porque eles vestem a própria história, né? Então, no segundo semestre, esse projeto ele é ampliado para a escrita. Então, ele sai do âmbito oral e vai para o âmbito escrito. Aí as professoras começam a trabalhar a questão da psicomotricidade, né, do uso do lápis, né, do reconhecimento dos símbolos, da forma, da questão estética da leitura. Então, eles passam por esse processo. E, no final do ano, eles escrevem essa história e editam também um livro, imprimem um livro escrito de próprio punho, né? Então a gente já vê a parte, o testamento do que foi feito, né, no início desse processo sendo finalizado. Então, esse processo final, o que é que acontece? Nesse rito de passagem, que a gente chama, não é mais festa do ABC, nem doutores de ABC, é rito de passagem, que a gente compreende que criança não se forma, não é formatura do ABC, a gente compreende que criança não se forma, ele está iniciando um processo. Esse início de processo tem que ser valorizado, tem que ser dada a devida atenção e ser valorizado, né? Então a gente trata como um rito de transição, onde eles estão saindo de um ambiente obscuro, no sentido pedagógico, que eles estão tentando compreender o mundo, e vai para a luz, como o mito da caverna de Platão, né? Eles saem daquele mundo em que ele está tentando compreender as coisas, que ele só vê como se diz, silhuetas, e agora eles estão vendo o mundo prático, eles estão reconhecendo, porque eles estão sabendo documentar sobre isso. Então a felicidade é imensa. E partindo da ideia, da premissa que a ideia foi deles, o estímulo é bem maior, porque eles estão escrevendo algo que eles realmente imaginaram, foram uma criação deles. Então nesse último momento a gente faz isso. E como é que é realizada essa festa? Eles vão fantasiados dos próprios personagens. Eles já vão fantasiados, eles não vão mais fantasiados, eles não copiam fantasia de outros, eles fazem a própria fantasia, né? Então eles vão vestir dos personagens que eles criaram, o que é muito bacana. Então a importância desse trabalho que Bibiana está fazendo hoje, com uma história lançada no livro do primeiro livro, traz para a gente, né, uma dimensão completamente diferente do projeto, porque agora o projeto ele tomou uma outra dimensão, né? E a mãe de Benjamin foi uma das primeiras, né, que integraram o projeto. Inclusive, ela esteve aqui na rádio, na época, chorou, né, agradeceu, porque estava encantada com tudo. E agora ela está passando por isso de novo, né, vendo o trabalho do filho sendo retratado em uma peça teatral em que as professoras levaram em consideração a capacidade e a qualidade do trabalho feito pelo aluno. Isso é muito bacana. E claro que isso vai ter uma repercussão muito gratificante, vai ter um impacto, né, nesses alunos que escreveram esses textos. Que bom. Professora Bibiana, algo mais a acrescentar? Eu queria só lembrar que eu esqueci na hora da minha fala, que amanhã também vai ter exposto lá no nosso espaço as telas que foram produzidas pelas crianças. Então, na vernissagem, como o Marcondes falou,
os desenhos das crianças vão para os artistas fazerem releitura. E dessa vez, na extensão desse projeto, quem quiser conter outras crianças vão fazer também a releitura, né, do desenho de Benjamin, da história de Benjamin. Então, eles produziram telas onde eles construíram as cenas onde cada um vai participar. Então, por exemplo, o menino que vai ser o dragão da história, ele produziu na sua tela, com tinta, com desenhos, o que ele vai apresentar lá. Então, nós vamos ter também essa parte de exposição das telas de acordo com o enredo da história de Benjamin. E os pais também se envolvem bastante, porque os pais ficam naquela expectativa, né? Para conhecer o livro, né? Ler o livro, né? Conhecer o livro. Na verdade, para amanhã conhecer a história, né? Porque o livro vai ser só sábado, né? O próximo livro. Mas para amanhã a expectativa está bastante grande, então convidando todos da família, os avós, os tios, padrinhos, para se fazer o presente amanhã, para prestigiar esse momento que vai ser bem grandioso para todos. E o evento, professor, traz aí a assinatura da elegância e competência do CDS, né? CDS, como sempre, né? Saindo à frente aí em todos os aspectos. Eu acho que se consolida hoje o CDS como a melhor escola do interior do Rio Grande do Norte, uma das maiores também, na estrutura fantástica, né? Hoje nós estamos com um ambiente escolar completamente modificado, né? Quem vê por fora não sabe o tamanho e a extensão que é o colégio dentro, principalmente na parte da educação infantil e ensino fundamental, né? Anos iniciais. Nós estamos com uma estrutura muito grande e muito bonita, muito colorida. O Padre Costa tem feito um trabalho fantástico, estrutural fantástico também, além do pedagógico. E assim, mas o mais importante não é isso, porque tudo é, como se diz, consequência de um trabalho bem feito, de uma equipe muito boa. Então, esses projetos pedagógicos que é desenvolvido pela escola, pela equipe, a gente está falando hoje desse projeto que é nosso da educação infantil, mas tem vários outros projetos maravilhosos aí do ensino fundamental também, que a gente está inserido. E a gente vê que é isso que faz com que a escola cresça, né? Porque a gente tem como base a valorização do próprio aluno, o protagonismo está neles, né? A gente busca sempre trabalhar isso, para que eles se sintam a parte mais importante do processo, né? Eles se reconheçam como tal. Então, esse tipo de trabalho repercute, né? Não é um trabalho simplesmente estético, né? Perceba-se aqui nesse trabalho que a Bibiana está fazendo, que já é a extensão de ideias que vão se complementando, né? O projeto ele não para só na questão estética, ele não para só no ambiente, ele não para só no aspecto, né? Ele vai se enraizando. Então, quando menos se espera, ele tomou uma dimensão, né, que abrange quase toda a escola, como esse projeto do livro, por exemplo, ele nasceu com o nível 5. Hoje nós já estamos com esse projeto, com projetos parecidos no 5º ano e no 9º ano. Então, a criança que escreveu esse livro no nível 5, que partiu da primeira ideia, da vontade de fazer no nível 5, ele vai atestar isso no 5º ano, né, com textos mais sólidos, com textos mais trabalhados, com a escrita mais concreta, e no 9º ano ele sai da fantasia e passa para a realidade. Inclusive, nós também temos um quadro com vocês, eu quero agradecer de novo a 95 por abrir sempre esse espaço. Nós temos um quadro com os alunos dos 5º anos, né? Todo ano a gente faz, do programa de Ana Daniele, ela abre um espaço, faz 2 anos que a gente tem esse trabalho, né? O primeiro ano foi Cartas para o Futuro, que foi do livro que eles escreveram, cada um escreveu uma carta para si mesmo, para o futuro, né? Como seria os conselhos que ele daria para ele no futuro, né? Você se imagine aqui daqui a 15 anos, como você está, o que é que você teria para falar para você. Agora você imagina esse aluno voltando na escola ou pegando o seu livro daqui a 15 anos, quando ele tiver 25 anos, e olhar os conselhos que ele deu para ele mesmo, né, no passado. Então, mais do que um texto, é um documento. Né? Ele está documentando o que aconteceu, né? Foi no âmbito da pandemia, que ele tinha saído da pandemia e tal, né? Então foi muito bacana, foi lindo, as cartas estavam tão lindas, o pessoal ligava para a rádio para falar com o Iane, né? Estavam emocionados com as cartas que eles tinham escrito para eles mesmos. E o ano passado nós falamos sobre medos, né? Medo de quê? Era o título do livro. E, novamente tivemos a oportunidade de vir para cá, eles falando sobre os medos, né? Que tipo de medos a gente enfrenta hoje, que tipo de medo eles enfrentam. Esse ano nós tivemos de novo o quadro com Iane e o título foi Um Mundo Melhor.
né? O que é que eles esperam da humanidade, o que é que eles esperam do mundo, né? O que é que ele pode fazer para contribuir para o mundo ficar melhor para todos, para o futuro, né? Então, ao invés de aconselhar eles no futuro, eles estavam, né? Hoje eles estavam, né? Criando expectativa e lançando propostas para o futuro. Então é um trabalho que é muito bonito, ele sai dos muros da escola e acaba atingindo a comunidade, porque todo mundo que ouve o programa, todo mundo que ouve, né, o que eles falam aqui, ficam subjetivados, acabam sendo atingidos e afetivados, né, que eu chamo, a parte afetiva, e isso torna o trabalho muito mais importante. E só o diocesano consegue fazer isso. Eu não conheço nenhuma outra escola que consiga fazer esse trabalho que nós fazemos. Então, mais uma vez agradeço pela parceria, né? Então o trabalho, essa apresentação da Bibiana, que vai ser amanhã, está aberta à comunidade, quem quiser vir assistir é aqui no Espaço Cultural Dom José Delgado, aqui do lado da escola, né? Então todo mundo está convidado, vai ser às 19 horas, às 17h30, é isso. Vai ser amanhã às 17h30. CDS mesmo, é isso? Aqui no Espaço Dom José Delgado, aqui do lado da rádio. No auditório aqui, né? No auditório, é. Ok, então, professor, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. A gente que agradece, Marcos. E quem não conhece ainda o CDS, a gente quer aproveitar para dizer que as matrículas estão abertas, né? Vocês procurem rápido, porque as vagas são limitadas, como vocês sabem, né? Assim, ter a oportunidade de estudar numa escola como o CDS, de renome, né? Nacional. Então, aproveite a oportunidade e venham conhecer o nosso trabalho também, porque no momento que você vem, tem toda uma visitação que é explicado todo o trabalho que é realizado. Então, muito obrigado, Professora Marcos. Bibiana, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Obrigada, Marcos. Não, só relembrar, como o Marcondes falou, né, quem quiser vir conhecer a nossa escola, conhecer o nosso trabalho, principalmente agora nesses últimos dias, que nós ainda estamos com as crianças, fiquem à vontade e venham se encantar também com o encantamento que é o CDS. Que bom, viu? 6h59, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência